Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia a gente vai conversar rapidamente sobre um exame que às vezes os médicos pedem para quem tem miastenia, que é o exame anti-MUSC. Eu recebi uma pergunta sobre isso e resolvi gravar um vídeo para explicar melhor o que é isso. A miastenia é uma doença autoimune, isso significa que nós temos anticorpos que atacam estruturas do nosso corpo. Nesse caso da miastenia, eles estão atacando os receptores da acetilcolina, na grande maioria dos casos, tá? Na miastenia mais comum, vamos falar assim, é a adquirida, é que você tem depois que você ficou adulto e de repente apareceram os sintomas. Existe um tipo de receptor de acetilcolina, de uma estrutura que é para receber a acetilcolina, que essa estrutura é chamada de receptor nicotínico. Ele é o que a gente tem mais na placa motora. Então, aonde chega a acetilcolina pelo neurônio e que vai encontrar o receptor é o que tem mais. Está no centro, está espalhado na placa em maior quantidade. Esses receptores, eles são atacados por um tipo de anticorpo, tá? Por um tipo de soldado que está atacando. Então, você tem um receptor que é para receber a acetilcolina, e ele é atacado por um anticorpo. Esse anticorpo, você faz pelo menos 3 tipos de exame para ver o tipo desse anticorpo. Então, quando o médico pede o exame assim, eu quero o exame para detectar anticorpos antirreceptores de acetilcolina do tipo ligante, do tipo bloqueador, do tipo modulador. O modulador, ele normalmente é pedido quando não aparece o ligante. O ligante normalmente é pedido para fazer o diagnóstico. O bloqueador normalmente é pedido quando a pessoa já está com a doença em andamento, já para ver o avanço da doença. Aí não aparece anticorpo ligante, aí os médicos pedem o anticorpo modulador. Então, são tipos de anticorpos. Por quê? Porque esse receptor aqui, nicotínico, que é o mais comum, tá? Que tá lá na placa motora, vamos supor que isso aqui é a placa motora, aqui estão chegando os meus neurônios aqui para fazer a comunicação, né? O neurônio motor. E aí, esses receptores que estão aqui na placa, a grande maioria são esse tipo de receptor nicotínico. Esses receptores, eles são formados por proteínas e esses tipos de anticorpos atacam essas proteínas no receptor, tá? Só para você entender rapidamente, assim. Então, é um receptor de acetilcolina que está aqui na minha placa, ele é feito de proteína, vem um anticorpo e ataca aquela proteína ou uma das proteínas de que ele é feito. E aí os médicos pedem esse exame primeiro. Por quê? Porque é o mais comum. A maioria das pessoas, quando apresentam os anticorpos nos exames, apresentam desse tipo. Então eles pedem esse tipo. Só que tem um tipo de receptor de acetilcolina que fica nas extremidades da placa, não ocupa o meio da placa, é só na extremidade, que é um receptor que eles chamam de receptor MUSC. Então, quando a pessoa faz o exame e ela não apresenta aqueles anticorpos mais comuns que atacam esses receptores aqui, o que os médicos fazem? Eles pedem um exame de anticorpos antirreceptores de acetilcolina MUSC. Por isso que o exame ficou conhecido como anti-MUSC, porque é o anticorpo que ataca o receptor de acetilcolina do tipo MUSC. Os outros, que são a maioria, a gente não dá o nome, porque senão seria anticorpos que atacam os receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. Como a grande maioria é nicotínico, então eles não falam. Eles só especificam quando é esse receptor da extremidade, tá? Então, essa é a diferença. O mais comum é o médico pedir o exame
antirreceptor acetilcolina do tipo ligante, bloqueador, modulador. Eles pedem isso para o diagnóstico, para ver o andamento da doença. Normalmente, 80 e poucos % das pessoas que têm miastenia apresentam desses anticorpos. Quando a pessoa só tem o tipo de miastenia ocular, aí cai aí para cerca de 50 e poucos % das pessoas que têm a miastenia do tipo só ocular vão apresentar esses anticorpos no exame. E quando a pessoa entra em remissão da doença, aí uns 20 e poucos %, isso é a literatura que fala que ainda que ela esteja em remissão, 20 e poucos % das pessoas que entram em remissão ainda apresentam. Agora, o que tem de mais interessante nisso, que eu acho, é que o nível de anticorpo que você apresenta, se muito ou pouco, não determina como estão os sintomas da doença em você, como os sintomas estão se apresentando em você. A intensidade do sintoma, tanto que pessoas em remissão podem ainda apresentar a presença de anticorpos. Isso é uma coisa importante que eu queria falar nesse vídeo, é que quando a pessoa apresenta no exame a presença de anticorpos, se você tem anticorpos, é indicado que se faça a tomografia de tórax para ver a presença ou não de timoma, tá? Isso é muito indicado, sempre, para verificar isso. Mas existem pessoas que já tiraram o timo e continuam apresentando a presença dos anticorpos, e aí eu vou explicar no outro vídeo o porquê disso um pouco mais à frente, tá bem? Eu espero que tenha sido útil. Obrigado por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.